Cara, olha isso aqui que eu criei. Sinceramente, eu acho que isso aqui pode substituir muita ferramenta que as empresas pagam hoje. Principalmente empresa que precisa mandar proposta para o cliente, precisa fazer contrato, precisa coletar assinatura e geralmente usa o WhatsApp para fazer esse meio de campo. E eu pensei, por que não colocar tudo isso num fluxo só? E esse aqui foi o resultado. Primeira coisa, o que vai acontecer? O cliente ele vai acessar a proposta. Então ele vai acessar uma página com tudo sobre o serviço. E é uma página que acessa tanto do computador, tanto do celular, quanto de qualquer tipo de dispositivo, tablet, sei lá. Então, por onde ele estiver, ele vai conseguir acessar e ver tudo nessa proposta aqui, sem problema nenhum. Quando ele acessar isso aqui, ele vai conseguir entender sobre a tua oferta. Então, ele vai ver tudo, ele vai ver benefícios, vai entender sobre como funciona o seu processo, vai entender sobre os diferenciais e também vai entender como é que ele dá o próximo passo ali. Depois que ele entendeu direitinho como é que funciona, ele vai escolher o plano. Então aqui a gente vai conseguir colocar planos diferentes, tá? E ele vai conseguir comparar esses planos, entender o valor de cada um e selecionar a melhor opção para ele. Então não é aquela venda forçada. Ele vai entender ali o que ele precisa no momento e ele mesmo vai escolher. Assim que ele conseguir entender qual plano é melhor para ele, ele vai preencher os dados dele. Então ele vai informar o nome dele, telefone, e-mail, nome da empresa, CNPJ, endereço, tudo para que a gente consiga já fazer o contrato amarrado com essa proposta. E a partir dos dados que ele preencheu, a gente consegue gerar um contrato automático. Isso aqui é a melhor parte, tá? Eu já perdi muito tempo fazendo contrato, a minha equipe já perdeu muito tempo fazendo contrato, porque é algo específico, então a gente tem que personalizar conforme o plano que a pessoa escolheu, conforme os dados da pessoa, então tipo assim, demora, é algo que toda vez a gente tinha que fazer na mão. E o contrato agora ele é gerado sem a gente precisar digitar uma letra. Então isso aqui facilitou muito no dia a dia. E o mais bacana, depois disso aqui o cliente consegue baixar o PDF do contrato. Então ele já tem essa assinatura digital registrada lá, porque ele falou que estava ok com todas as condições, e ele já baixa o contrato por ali mesmo. Cara, isso aqui é de outro nível, tá? Então você não precisa nem mandar esse contrato pro cara no WhatsApp. Ele mesmo já consegue baixar o contrato por ali. E aí depois disso aqui ele é direcionado pro WhatsApp. Tá? Então automaticamente vai abrir uma mensagem dinâmica lá no WhatsApp que vai falar: oi, eu sou fulano de tal, eu escolhi plano tal, na modalidade tal e eu tô pronto para iniciar, vamos embora. Então assim que ele mesmo faz o aceite ali da proposta, já gera o contrato e já baixa o contrato, ele já é direcionado para o WhatsApp para poder avisar a gente. Ah, Rafa, mas não é todo mundo que vai chamar no WhatsApp, concordo com você. Por isso que os dados ficam salvos automaticamente numa planilha. Então eu consegui configurar uma automação que mesmo se a pessoa não chamar você no WhatsApp, não concluir o envio da mensagem, o lead vai ficar salvo lá no Google Drive. Então assim, a gente aqui na operação já deixou de assinar algumas ferramentas aí, tá? Então ferramenta de formulário aqui a gente já cortou, tá? Porque agora a gente consegue colocar os leads para dentro de uma planilha sem custo nenhum com ferramenta. E outra ferramenta que a gente já parou de gastar é com assinatura de contrato. A gente tinha uma ferramenta aqui que era só para assinatura de contrato eletrônico. Mas, cara, com isso aqui já não tem mais necessidade, porque eu tenho já o aceite eletrônico dele registrado com data, hora, nome da empresa, CNPJ, tudo mais. Então funciona da mesma forma. Então bora que eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui funciona na prática. Vamos aqui para a telinha. É isso aqui que o cliente vê quando ele abre a proposta, tá? Então, informações claras, nada de texto amontoado, nada de amadorismo. Então, algo bem profissional, tá? Então, ele vai conseguir entender sobre todos os serviços que a gente presta e aqui está explicando direitinho sobre cada serviço para que não haja surpresas, né? Ele fala, eu achei que vocês faziam isso, mas, cara, não tem como falar isso, porque tá tudo escrito de forma bem clara aqui, tá? A gente explica aqui como a gente trabalha, então a gente mostra aqui no mês 1 o que vai acontecer. O mês 1 geralmente é que a gente usa para setup e estruturação. A partir do segundo mês as campanhas já começam a rodar. Então assim, qualquer ideia, tu pode criar algo nesse sentido aqui para tua empresa para poder explicar direitinho como é que funciona o seu processo de trabalho. E aí isso vai eliminar qualquer tipo de dúvida do cliente para com o seu serviço. Cara, isso aqui ajuda demais, tá? E aí aqui a gente alinha algumas expectativas também. A gente fala sobre tudo que o cliente precisa enviar para a gente, senão a gente não consegue trabalhar. E aqui a gente fala também sobre o que não está incluso, tá? Isso aqui é muito importante também, porque às vezes o cara fala, eu achei que vocês iriam vir aqui fotografar a gente, gravar os vídeos e tal. Cara, isso não está incluso, a gente pode fazer para você, mas isso não está incluso no pacote que tu está contratando, beleza? Então, cara, só de tu ter clareza aqui de poder explicar tudo isso para o teu cliente sem aquele disse-me-disse, porque se você não tem uma proposta bem estruturada, depois o cliente vai meter essa.
tá? Vai falar que, mas você não falou, mesmo você tendo falado, tá? Então a ideia é que você elimine qualquer risco e qualquer dúvida aqui por meio de uma proposta feita dessa forma. Tá? E aí você explica um pouco mais sobre as principais métricas que tu acompanha, você explica um pouco mais sobre os termos de contrato, prazo mínimo, como que a pessoa vai pagar, a verba de mídia, quem que vai colocar, o aviso prévio para encerramento e alguns detalhes assim. E o principal, cara, é isso daqui que, tipo assim, eu falei, não, aqui eu acertei a mão. É que aqui o cliente pode escolher o tipo de plano que mais faz sentido para ele. Então, por exemplo, se ele achar que faz mais sentido para ele fazer o pagamento mensal, todos os meses, ele vai conseguir ver aqui os planos, tá? Então, ele tem o plano essencial, o plano performance e o plano escala. Claro, o escala é o mais completo, performance é o médio e essencial é o mais básico, né? Então, quando ele clica aqui em mensal, ele consegue ver que o essencial custa R$ 1.500 por mês, o performance R$ 3.000 por mês e o escala R$ 5.000 por mês. Agora, se ele troca aqui para o semestral, ele já consegue ver o valor do semestre, tá? Então ele já consegue ver que aqui ele pagaria R$ 7.200 a cada 6 meses, que ele vai ter uma economia de R$ 1.800 dentre esses 6 meses, ele tem um desconto de 20% e isso equivale a R$ 1.200 por mês. Então olha como fica fácil do cliente fazer a comparação, cara. Se às vezes vale mais a pena para ele pagar o mensal ou se vale mais a pena para ele pagar o semestral. Então, olha como ficou fácil dele fazer essa comparação. Agora, imagine se eu precisasse explicar isso para a pessoa em um monte de slide. Ou tentando falar no WhatsApp. Ou tentando explicar isso para ele numa reunião. Cara, não dá certo, tá? Agora, quando o teu cliente tem algo nesse estilo aqui, onde ele consegue visualizar facilmente a diferença entre uma contratação mensal ou uma contratação semestral, cara, é muito mais simples, é muito mais fácil. E sinceramente, quem tem cartão ou tem dinheiro em caixa, vai preferir pagar semestral, porque vale muito mais a pena, tu tem uma economia de 20%, cara. No plano escala, o meu cliente tem uma economia de R$ 6.000 nesses 6 meses, cara. Tá? Então quem tem cartão ou quem tem dinheiro em caixa vai preferir fazer isso aqui. Talvez o cliente até entre pelo plano mensal, mas ele vai acabar trocando para o semestral, porque vai valer muito mais a pena. Essa é a ideia, entendeu? E aí, beleza, chegou aqui no final, né? Vamos supor que eu queira aqui o plano semestral e eu queira o plano performance. Então, eu vou pegar aqui o plano médio, né? E eu vou escolher aqui pagar semestralmente, beleza? Logo aqui embaixo, o meu cliente já vai conseguir fazer a assinatura disso aqui. Então, quando ele clica aqui em aprovar e assinar o plano performance semestral, ele já sabe que ele vai pagar isso aqui. Tá? Então, se ele avança daqui para frente, cara, já era, o cliente está fechado, entendeu? E aí ele clica aqui, vai aparecer esse formulário para ele conseguir preencher com todos os dados dele, da empresa dele, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns dados só para simular para vocês, tá? Teste aula, CNPJ, eu vou colocar tudo número 3, responsável testando, e-mail teste@teste.com, telefone 119 Rua Teste 123, tá? Eu vou enviar aqui e já vou abrir a minha planilha aqui do Google Drive para vocês verem que isso aqui salva em simultâneo, tá? Eu vou até abrir ela agora para mostrar para vocês que não é mentira, eu não tô colocando isso aqui na mão. Ó, como vocês podem ver, essa aqui é a planilha, tá? Então eu já criei todos os campos aqui e quando eu criei a automação, eu já configurei para que salve tudo isso aqui. Então vai salvar a data, vai salvar o nome, o CPF ou o CNPJ, vai salvar e-mail, telefone, representante, o plano que ele escolheu e a modalidade que ele escolheu, beleza? Então vamos voltar para lá, eu vou formalizar e enviar aqui o aceite, e aí beleza, eu já vou entrar aqui, ó, e vou mostrar para vocês que os dados já estão aqui, tá vendo? Ó? E salvou tudo direitinho, data, hora, o nome, o CPF, e-mail, telefone, representante, o plano que escolheu e a modalidade que escolheu. Então assim que ele clica aqui em baixar contrato e confirmar no WhatsApp, ele vai fazer o download desse contrato para o computador. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Na hora o sistema já vai fazer o download aqui, tá vendo? Ó? Aí ele vai permitir aqui o download, já vai baixar aqui a proposta. Então vai ter todos os dados da minha empresa aqui, o editor vai tampar aqui para não mostrar para vocês. E aqui no contrato vai ter todas as informações que a pessoa já concordou lá na proposta, tá? Então ela vai poder ler aqui o contrato, confirmar todas as informações que ela já tinha lido lá, vai conseguir ler cláusula por cláusula, texto por texto, inclusive ela vai conseguir ver o que ela não vai ter incluso por não ter escolhido o melhor plano. Tá? Isso é muito importante também, porque às vezes ela viu que tinha tal coisa lá no melhor plano e ela se confunde e guarda na cabeça aquilo e acha que tem. Só que aqui, quando ela lê o contrato, ela vai ver que não tem.
tá? E aí vai incluir também quanto ela vai pagar aqui por semestre, porque no caso eu escolhi semestral, então vai mostrar quanto que eu vou pagar no semestre, vai mostrar o desconto que eu estou dando para a pessoa aqui de 20% e vai mostrar o equivalente que ela vai pagar no mês ali. Beleza? E aqui no final tem a parte da assinatura. E de fato isso daqui é válido por lei, tá? Pode dar um Google aqui nesse artigo, tá? Vocês vão ver que realmente isso daqui existe, tá? Então com isso aqui já é suficiente para se declarar uma assinatura digital válida, beleza? E aí depois desse contrato aqui, o cliente pode fechar isso aqui, ele pode salvar, baixar, guardar onde ele quiser e ele já vai ser direcionado para o meu WhatsApp. E já com o texto todo configurado, explicando tudo bonitinho, direitinho, da onde ele veio, quem ele é, qual o CNPJ, de qual empresa é, dizendo que ele quer iniciar. E aí ele, iniciando essa conversa aqui comigo, já facilita muito mais o fluxo. Mas mesmo se ele não iniciar essa mensagem aqui comigo, os dados dele já estão todos salvos aqui na planilha. E aí eu entro em contato com ele e falo, ô amigo, beleza, legal, vi que você preencheu, assinou o contrato eletrônico, estamos prontos para iniciar. Cara, olha isso aqui. E eu tenho certeza que se você tivesse isso aqui plugado na tua operação, você não ia estar pagando mais nenhuma ferramenta que gera proposta, nem contrato e nem assinatura eletrônica. Ah, e eu sei que vocês vão perguntar, como que eu fiz o vínculo da planilha do Google Drive diretamente à minha proposta web? Tem uma ferramenta aqui no Drive, em extensões, chamada Apps Script. Deem uma estudada nisso aqui, porque dá para você linkar qualquer página, qualquer landing page, qualquer site, para salvar os dados de um formulário direto numa planilha, gente. Vocês não precisam pagar nenhuma ferramenta para fazer isso. Isso aqui é de graça. Então o meio de integração é esse, tá? É o Apps Script. Então busquem mais informações sobre isso, porque é por aqui que a gente faz esse link. Então se você tem uma empresa e quer implementar algo assim no teu processo, ou quer que eu desenvolva uma ferramenta dessa para você, entre em contato comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tamo junto e até a próxima!